Talvez a teoria mais famosa da ufologia seja a dos antigos deuses astronautas, que foi divulgada principalmente pelo autor Erich von Däniken, que escreveu o livro Eram os Deuses Astronautas, e mais recentemente também a série do History Channel, que ajudou a propagar ainda mais a ideia de que o contato ufológico ocorre desde os tempos mais primórdios da humanidade. E não faltam lendas e histórias em diversos povos diferentes da Terra que relatam supostos deuses com características bem físicas, algo que faz suspeitar de que não eram entidades espirituais e sim seres vivos provenientes provavelmente de outros planetas. Na África, mais precisamente na tribo Zulu da África do Sul, também há lendas antigas, que são bem diretas em afirmar que quem visitou a tribo há milhares de anos atrás foram sim alienígenas. Vazamazulu Credo Mutua é um dos mais importantes xamãs e divulgadores da cultura Zulu, escrevendo diversos livros sobre a sua mitologia. Segundo Mutua, nos primeiros dias da humanidade, o planeta Terra era coberto por uma névoa que impedia as pessoas de ver o Sol com clareza. A única coisa que eles conseguiam ver era um tímido ponto luminoso em meio à névoa. Por causa dessa névoa, também as noites eram extremamente escuras, por isso as pessoas não conseguiam ver as estrelas e muito menos a lua. Nessa época também, segundo a cultura Zulu, os seres humanos não falavam, apenas emitiam sons semelhantes aos que outros primatas, como os babuínos por exemplo, emitem, e a comunicação entre os humanos era feita na verdade por telepatia. Os humanos viviam em total harmonia entre si, com a natureza e com outros animais. Até que um dia, enormes naves esféricas que brilhavam como ouro desceram do céu fazendo um som terrível e alto. Destas naves saíram outros objetos voadores menores que cuspiam fogo e causavam muito vento quando se aproximavam do chão, ao ponto de levantarem tanta poeira que era impossível ver com precisão o pouso. Destas naves menores saíram criaturas chamadas Chitauri, que significa aqueles que fazem as leis. Estes seres tinham uma aparência reptiliana, eram humanoides, extremamente inteligentes, mediam cerca de 3 metros de altura e eram divididos em 2 grupos. O primeiro era chamado de realeza, que possuíam chifres, asas e uma cauda enorme. E o segundo grupo eram os guerreiros, que tinham grandes olhos com pupilas verticais, rostos mais redondos e não apresentavam chifres, asas ou caudas. Estes seres se apresentaram aos humanos como os grandes deuses do céu e limparam a atmosfera da névoa, permitindo ao ser humano pela primeira vez ver o sol, as estrelas e a lua diretamente. Os Chitauri disseram que levariam para os humanos grandes presentes e dons. Entre os tais dons estava a capacidade de falar. Porém, em contrapartida, os humanos perderam a capacidade de se comunicar via telepatia. Os Chitauri também criaram línguas diferentes, leis que deveriam ser seguidas e escolhiam quem governava, e tudo isso era imposto de tal forma que os desobedientes eram severamente punidos. Depois, os humanos foram forçados a trabalhar cavando a terra em busca de metais e minerais valiosos como ouro, cobre, prata e diamantes. Todo esse caos criado pelos Chitauri fez com que o ser humano começasse a ficar um contra o outro, e assim foram criadas as tribos, que passaram a guerrear entre si, em busca de poder e riqueza. E tudo isso tinha um objetivo, já que os Chitauri se alimentavam do ódio e da raiva dos humanos. Mas segundo Mutua, nem sempre foi assim. Antes da chegada dos Chitauri, as pessoas já acreditavam em uma deusa que era chamada de Mãe Cósmica ou Mãe Terra. Essa deusa viveria no subsolo terrestre e ela era quem proporcionava boas colheitas nas plantações. Inclusive, os Zulu deixavam uma parte de suas plantações para os pássaros, para que eles se alimentassem. Dessa forma, agradecendo a Mãe Terra pela boa colheita, e essas áreas inclusive eram sagradas. Outras áreas sagradas eram a dos grandes círculos dos deuses, algo exatamente igual ao que ocorre nos círculos ingleses.
Segundo Mutsuá, os Zulus sabiam que os desenhos nas plantações eram feitas pelos deuses e por isso consideravam aquela área como sagrada. Então, para demarcar, eles colocavam várias pedras e estacas em torno do desenho. E segundo Mutsuá, foi assim que nasceu muitos dos monumentos antigos, como Stonehenge, pois o monumento de pedra da ilha inglesa seria na verdade a marcação de um antigo desenho na plantação, assim como em vários monumentos de pedra africanos. Essa era uma forma de homenagear e agradecer os deuses. E algumas vezes, os Zulus também viram os desenhos sendo feitos através de bolas de fogo que ficavam girando no ar, que eles chamam de Abahambi Abavutayo, ou traduzindo seria algo como visitantes de fogo. Tudo isso, se considerado como verdadeiro, seria uma evidência muito forte de que os alienígenas visitaram o planeta Terra no passado. Mas devemos ainda assim ter cuidado com estas lendas, isso porque elas são passadas oralmente de geração para geração. Então, não há um registro escrito antigo que possa comprovar que o Mutsuá conta é realmente a lenda original, aquilo que se falava desde os tempos mais antigos da tribo Zulu. Além disso, ele pode estar contando as lendas já com uma interpretação moderna, colocando os deuses Zulus como extraterrestres. Ainda assim, é fato que os círculos nas plantações, apesar de recentemente ter aparecido pessoas dizendo que eram as responsáveis pelo fenômeno, são, na verdade, um fenômeno antigo e sem explicação. Há inclusive uma citação aos círculos em plantações em um documento de 1590 sobre o julgamento de bruxas na França. Ou seja, não há como pessoas estarem conspirando para enganar a todos, fazendo desenhos em plantações todo ano em várias partes do mundo, sem nunca terem sido pegos há quase 500 anos. Seria uma conspiração grande demais e sem um propósito real para que a gente possa acreditar. Por isso, neste caso, a hipótese alienígena ganha bastante força. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e de membro. Se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.